Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer um pouco de conteúdo para vocês, gravando mais uma aula. Então, escolhi um assunto hoje bem bacana para falar, que é referente ao que está acontecendo aí com os preços das carnes. Eu não sei se na tua região as carnes estão subindo de valor ou não, mas aqui na minha região a gente já tem notado um aumento considerável aí no preço. E em conversa com alguns produtores, outros donos de restaurantes, aí eu descobri que a carne, o boi vivo, na verdade, já aumentou mais ou menos uns 50% aqui na minha região o valor. Como consequência disso e vários outros fatores que eu não estou aqui para discutir, o valor da carne vai subir. E é aí que eu quero chegar, né? Até que ponto que um restaurante tem que absorver o aumento de alguma matéria-prima, ou até que ponto vale a pena repassar, e se tiver que repassar, como repassar. Então, a aula de hoje é exatamente sobre isso. Quando existe a necessidade de repassar preço, como é que funciona, né? Subiu muito a mercadoria principal, sou dono de uma churrascaria, por exemplo, e o valor da carne subiu consideravelmente. Como é que eu faço para repassar? Devo ou não repassar? É essa discussão que eu quero promover hoje. Então, para quem que eu fiz essa aula, né? Para quem não me conhece, meu nome é Junti, eu sou dono e gestor de restaurante e venho aqui compartilhar um pouco do conteúdo que eu conheço, das coisas que eu aplico no meu dia a dia. Tudo que eu falo aqui nas minhas aulas são coisas que eu realmente vivencio e aplico no meu dia a dia. Não são coisas que eu li ou que eu aprendi por aí e nunca testei. É óbvio que tudo se aprende em algum lugar. Então eu aprendi várias técnicas, misturo alguns métodos que já são conhecidos com outros, enfim, e criei a minha própria metodologia para a gestão do meu negócio, do meu restaurante, que se chama Maemuki Sushi, que fica no interior de Santa Catarina. Então eu faço as minhas aulas para quem é faixa branca. Eu chamo de faixa branca os gestores, donos de restaurante, cargos de liderança dos restaurantes que não se consideram profissionais, que não se consideram pessoas que já têm alguma vivência longa ou que tiveram alguma formação acadêmica para atuar na área dos restaurantes, né? Então esses eu considero faixa branca, pessoas que realmente estão aí começando, ou que têm pouca experiência, ou que já trabalham há algum tempo, mas ainda assim não se sentem profissionais ou confortáveis para realmente executar a gestão dos seus restaurantes. Qual que é o objetivo da aula de hoje, então? O objetivo da aula de hoje é dar algumas dicas, na verdade são 3 dicas, né, sobre reajustes de preço. Então, 3 dicas para como lidar com reajuste de preço, 3 dicas para como decidir se deve ou não deve repassar, né, esse custo, etc., para as pessoas. E o que você, gestor faixa branca, pode esperar dessa aula? Você pode esperar sair daqui entendendo a necessidade real de se fazer o reajuste de preço e como que se deve fazer esse reajuste de preço, na minha opinião. Né? Volto a falar, existem várias técnicas, vários outros autores, outras pessoas que praticam de maneira um pouco diferente, mas eu venho aqui para contar como é que eu faço e é por isso que eu estou aqui hoje, tá bom? Então, aí nasce a primeira reflexão, né, que eu preciso falar para vocês do dia de hoje, né? E essa reflexão é a primeira dica, né? Primeira coisa a se pensar quando você está pensando em ajustar preços, né? Então, reajustar preços, né? Preciso mesmo reajustar os preços? E essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você. É natural que está todo mundo vendo que a carne está subindo nesse momento, que existem outros ingredientes com o preço lá em cima, que as coisas estão mudando, enfim. Mas é necessário mesmo reajustar preço? Você precisa mesmo reajustar preço? Como que você sabe se você precisa mesmo reajustar preço ou não? Né? E a resposta, eu já falei outras vezes, está lá na ficha técnica, né? Se você não tiver ficha técnica do teu produto, você não consegue saber se você realmente precisa ou não precisa reajustar o preço, porque você não conhece a tua margem, né? Então, o primeiro ponto de todos pegue a tua ficha técnica e atualize o valor dos teus insumos lá. Consequentemente, você vai ver o quanto que você está lucrando ou perdendo com aqueles produtos. Se você não tem ficha técnica, já comece por aí. Primeiro, você precisa fazer ficha técnica. Aumentar preço no eu acho pode ser um tiro no teu pé, e mais para frente eu vou explicar por quê.
Agora, se você já tem ficha técnica, se você já me acompanha faz algum tempo, já aprendeu a fazer e fez a tua ficha técnica, coloque lá os valores novos, atualize os valores dos insumos e olhe para a tua margem de lucro. Você está tendo uma margem confortável ou não? Para mim é muito óbvio, mas existem alguns estabelecimentos que não conseguem saber a margem de lucro que tem e, como consequência disso, não sabem reajustar o valor do preço, não sabe se é necessário ou não absorver, né? E se você atualizar na tua ficha técnica o valor dos teus insumos, da tua matéria-prima, e constatar que lá que a tua margem ficou muito pequena ou que a tua margem ficou negativa, a resposta é óbvia, né? Precisa sim reajustar preço, né? Que é a pergunta que eu fiz lá na primeira dica. Preciso mesmo reajustar ou não? Se a margem estiver muito pequena ou se você estiver com a margem negativa, obviamente você precisa sim reajustar preço. E aí vem aquela pergunta: tá, Junit, mas se eu reajustar preço agora, tá todo mundo sem dinheiro, eu vou perder os meus clientes. Mas se você não está tendo lucro, como é que você tem medo de perder clientes se você está dando dinheiro para eles, você está perdendo dinheiro? É óbvio, essa resposta fica óbvia quando você tem ficha técnica. Você precisa sim reajustar preço. E já tem gente me perguntando pelas redes sociais, pelo meu e-mail, pelos canais ali, como é que faz, como é que eu vou lidar com esse aumento da carne, etc. Fato é para mim que, como eu lido com comida japonesa, eu sinto muito mais quando inflaciona frutos do mar ou salmão do que quando inflaciona a carne. São poucos itens do meu cardápio que tem carne bovina, né? Então, eu gravei essa aula realmente para mostrar. Quando teve a crise do salmão, quando tem recesso lá no Chile, greve, etc., que o preço inflaciona, é essa técnica que eu costumo usar aqui no meu restaurante para a gente saber se deve ou não deve repassar preço. Outro ponto é que quando você tem a ficha técnica certa, você não precisa esperar necessariamente uma alta de algum insumo ou qualquer outra coisa. Você pode monitorar de maneira muito mais eficiente ao longo do ano o que está acontecendo dentro da tua empresa. E outro ponto, quando você domina a ficha técnica, você sabe que a flutuação do preço até tal patamar ou abaixo disso não vai prejudicar a tua margem, então fica mais fácil. Mas a dica para quem é faixa branca, que ainda não chegou nesse patamar, é realmente fazer as fichas técnicas e ter uma análise mais pesada, né, mais profunda com relação a isso. Então, vamos lá. Dica número 1. Se pergunte se você precisa ou não precisa ajustar preço, né? Vamos fazer uma revisão aí. A dica número 1 é: primeira pergunta, precisa ou não precisa ajustar? Ficha técnica, analisa a tua margem e descobre se você ainda tem uma margem confortável. A minha dica é: não repasse preço, porque em função da crise, do momento que o mercado está vivendo, você vai continuar sendo competitivo. Agora, se a tua margem apertou demais ou está negativa, obviamente você precisa repassar. E aí vem a dica número 2. Como que faz para repassar esse preço? Como é que você faz aí no teu restaurante, Junit? Como que impacta menos no cliente? Como lidar com isso tudo? Vamos lá para a dica número 2 então. A dica número 2 é para quem realmente precisa repassar os preços, repassar o aumento no cardápio. Isso você pode me perguntar também, pode estar se questionando também, mas isso vale só para à la carte, só para sushi? Não. Vale para qualquer tipo de restaurante. Os custos devem ser feitos para qualquer tipo de restaurante. Seja buffet, seja à la carte. Eu uso o exemplo do à la carte porque o meu restaurante é à la carte. Então, a maioria das vezes, eu acabo exemplificando com base no que eu vivencio. Mas é óbvio que se você tem um buffet, se você trabalha com comida aquilo, você precisa ter o custo do teu buffet. Como consequência disso, você vai ter que ter uma ficha técnica desse buffet. E como consequência disso, você também vai conhecer a tua margem. Então não é desculpa para quem não trabalha à la carte achar que meu conteúdo não vale. Vale para qualquer tipo de restaurante que trabalhe com comida, tá bom? Então, se você constatou que você precisa repassar, fez a dica número 1 inteira e percebeu que você precisa repassar, você automaticamente vai ter que atualizar o teu cardápio. Se você trabalha à la carte, você tem que atualizar o teu cardápio. Se você trabalha com buffet, você precisa atualizar o teu buffet também. Então, obrigatoriamente, você precisa fazer essa atualização. E aí vem aquela pergunta, né? E aí, Junit, eu tenho um cardápio que eu refiz agora há pouco. Colo uma etiqueta, escrevo à mão, o que você acha que eu devo fazer? Eu, hoje, ainda utilizo os cardápios impressos, né? Mas já existem algumas pessoas que têm grande vantagem que implantaram cardápios digitais.
já estou numa fase de estudar para talvez mudar para esse cardápio digital, porque facilita muito nessa hora. Mas eu ainda uso o cardápio impresso e acredito que vocês, como faixa branca, também devam usar cardápio impresso ainda, né? Só um minutinho. Se quiser, pode sentar aqui, não tem problema. Não está aparecendo, tá? Então, seguindo agora, se você precisa repassar a margem e você usa o cardápio impresso, a minha dica é: não utilize etiqueta, porque a etiqueta pode ser um tiro contra você mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você colar uma etiqueta por cima do preço no intuito de economizar na impressão do teu cardápio, o cliente vai se ligar na hora que você mexeu o preço. Isso pode ser motivo para uma certa insatisfação ou para você ter que ficar explicando as coisas. Eu, no meu restaurante, prefiro optar por reimprimir o cardápio, mesmo que seja um valor um pouco mais alto, porque assim as pessoas não conseguem perceber tanto que o preço foi mudado e fica uma estética mais bonita também. É claro que existem negócios e negócios, né? Já tem gente que já usa o preço do cardápio à mão, então fica mais fácil. Existem outras estratégias, mas se você usa um cardápio impresso, a minha dica é que você não etiquete, que você realmente imprima. Se você já começou usando cardápio digital, mesmo sendo faixa branca, ponto para você. Muito mais fácil, né? Só entrar lá no sistema de administração, alterar os preços, e isso vai funcionar normalmente e não vai te causar problema nenhum, tá bom? Outro ponto na dica número 2 é que você obrigatoriamente precisa treinar a tua equipe de atendimento, os teus garçons, caixa, atendente telefone, enfim, quem for que trabalhe com o público, para saber responder de maneira coerente quando alguém questionar com relação ao aumento de preço. Pô, mas você aumentou o preço? Por quê? Todos têm que falar a mesma língua. Não pode ter uma distorção do discurso, porque assim você consegue explicar de maneira educada, obviamente, e coerente, o porquê do aumento, né? Se for o aumento da carne, por exemplo, que é o assunto do momento hoje, né? Você pode dizer, olha, em função do aumento de tantos por cento na carne, os nossos insumos subiram consideravelmente, a nossa margem praticamente acabou, então a gente obrigatoriamente teve que repassar o valor. Não gostaríamos, mas foi isso que aconteceu. E a única forma da tua equipe realmente ter coerência com relação a isso é que você consiga ser claro para eles o suficiente para que eles consigam entender. Eu, no meu restaurante, procuro chamar a gerência aqui, os meus gerentes, enfim, esclarecer o porquê das minhas decisões para que eles consigam repassar isso para os demais colaboradores. Quando isso está um pouco difícil ou a situação está um pouco mais complicada, tem algum conflito de interesse na equipe, enfim, eu acabo indo eu mesmo, reunindo todos e falando com relação a isso. Depois que você já tem um tempo de experiência, que a tua equipe entende como é que você trabalha, fica mais fácil, né? Eles podem te ajudar com relação a isso. Mas caso você ainda não tenha, treine um por um, fale, porque isso vai mudar. E eu tenho absoluta certeza que se a tua equipe de atendimento e você tiverem um discurso coerente, forem educados na maneira como explicarem isso para os teus clientes, os clientes que são clientes de verdade não vão deixar de consumir no teu restaurante por um aumento de preço se você conseguir explicar que não é um aumento abusivo, que é um aumento justo e que isso é que possibilita que você continue fazendo o que você faz, da maneira que você faz, com a qualidade que você faz, né? Que você não vai mexer na qualidade, vai cobrar um pouco a mais para continuar entregando a mesma qualidade dos produtos, enfim, e a mesma gosto, sabor, enfim, né? Tudo isso da mesma maneira que você já entregava antes, né? Isso gera N questões, tem muita gente que fica com medo de repassar, eu mesmo já tive medo de repassar preço, com medo de perder os clientes. Mas fazendo isso que eu falei, sendo coerente, né? Sendo uma pessoa que realmente sabe explicar, tendo uma equipe bem unida, quem é teu cliente realmente valoriza o teu produto e obviamente não vai se importar de pagar um pouco a mais, sabendo que pagar esse a mais significa que você vai entregar o teu melhor, né? O que não pode é você repassar preço, diminuir a porção, repassar preço e atender mal, aumentar o preço e diminuir a qualidade. Isso não é uma coisa respeitosa com o cliente, né? O cliente não se importa se você cobrar a mais por uma picanha e entregar uma picanha de qualidade. Ele vai se importar se você cobrar a mais e entregar menos qualidade.
né? Eu já vi vários donos de restaurante que, na ânsia de salvar os seus negócios, acabavam diminuindo a qualidade dos ingredientes, dos insumos, aumentando os preços, e aí, ainda quando o cliente reclamava, quando o cliente reclama, ainda se sente no direito de não gostar. É óbvio que isso vai dar errado. Parece muito óbvio, mas às vezes no desespero, como faixa branca, com pouca experiência, a pessoa pode cometer esse erro, né? Eu já vi mais de uma vez isso acontecer, já vi mais de uma vez diminuir a porção e cobrar até a mais. Isso é muito complicado, tem que ter uma transição, tem que ter uma explicação. O cliente não se importa, isso em qualquer lugar do Brasil, de pagar bem se ele for bem servido, de pagar bem se ele comer bem. Isso ninguém questiona. Agora, todo mundo vai questionar se você cobrar o que não deve. Você precisa entender o quanto que o teu cliente está disposto a pagar pelo teu produto e assim a tua margem pode melhorar consideravelmente. Eu sempre faço essa análise e consigo, né, repassar uma margem confortável para trabalhar aqui no meu restaurante sem que as pessoas se sintam lesadas. Obviamente que o meu restaurante tem uma fama de ter os preços um pouco elevados, enfim, mas a gente justifica, né, entregando pratos de alta qualidade, entregando insumos bons, fazendo um atendimento, né, tanto que se vocês forem analisar lá as avaliações do meu restaurante, vocês vão ver que tem vários comentários que dizem assim, o valor é um pouco alto, mas compensa pelo atendimento, o valor é um pouco alto, mas a qualidade é incrível, ou melhor, enfim, isso tudo é reconhecimento pelo trabalho. Então, toda vez que eu tenho que repassar um aumento de valor, eles já sabem que é para não diminuir a qualidade. E isso facilita muito a minha vida e é uma cultura que vale muito a pena implementar e eu tenho certeza que isso vai trazer benefício para vocês, tá bom? Já falei um pouco sobre a primeira dica, que é realmente entender se precisa ou não precisa repassar o valor. A segunda dica é sobre como atualizar o cardápio. Falei um pouquinho sobre o cardápio digital e tenho analisado propostas, orçamentos aí para fazer essa mudança de cardápio digital também. Vou aproveitar o espaço aqui, já que a gente está falando de reimprimir cardápio, de reajustar preço, para dar a terceira dica, né? Que engloba um pouquinho essa parte do cardápio digital também, né? Então, a terceira dica de hoje é sobre a estratégia, né? Aproveitar a oportunidade, né? Tem aquela história que fala que o trem passa uma vez só e sobe quem está preparado. E a questão da terceira dica é a seguinte, se você vai precisar repassar preço, obviamente você vai precisar investir nos seus cardápios. De alguma forma você vai ter que investir nos seus cardápios. Por que não aproveitar a oportunidade para criar uma nova estratégia de reajuste e repensar um pouquinho o teu cardápio, né? Eu faço isso uma vez por ano, geralmente, e a troca de cardápio e o reajuste de preço é uma ótima oportunidade para você conseguir reorganizar o teu fluxo na cozinha. Eu falei sobre velocidade na aula anterior, sobre maneiras de organizar o fluxo da cozinha, e essa terceira dica vem de encontro a isso, né? Uma ótima estratégia é aproveitar essa mudança, essa necessidade de mudança, esse investimento que você vai ter que fazer no teu cardápio, para que você atualize ele. O que é atualizar? Não é só trocar o layout, tirar fotos mais bonitas. É repensar o teu cardápio e o fluxo da tua cozinha. É uma oportunidade de tirar os produtos que não giram, os produtos que atrapalham a cozinha. Eu já falei com relação a isso também, mas é uma oportunidade para fazer isso. E um jeito de minimizar a percepção dos teus clientes sobre o reajuste de preço é colocar pratos novos, né? Porque esses pratos, se você está criando um prato novo, um produto inédito para o teu cliente, ele não sabe o preço que isso tinha no cardápio anterior, porque é um produto que não existe, ele não tem comparação. Então você já vai conseguir colocar a tua margem atualizada em um produto novo. E você vai destinar a atenção do teu cliente para esse produto novo e como consequência disso, ele não vai prestar tanto atenção no reajuste dos produtos que você só aumentou o preço e manteve no teu cardápio. Ah, mas isso é uma estratégia suja, isso é uma estratégia que não é legal? Não é desrespeitosa, porque se perguntarem se o preço subiu, você vai falar que sim. Mas muito provavelmente a pessoa não vai perceber se você encantar ela, trocando o layout, atualizando as fotos, incluindo produtos novos, tirando alguns produtos que não giram, vai melhorar para a tua equipe da cozinha, vai melhorar para você e como consequência eu tenho certeza que isso vai melhorar também a imagem do teu restaurante. É uma ótima oportunidade. E aí, vocês podem me perguntar sobre como é o meu cardápio, eu já fiz outras aulas, procurem no meu canal, vocês vão ver que tem outras aulas ali que falam com relação a isso. E eu já mostrei o meu cardápio aqui nas aulas também. Eu uso foto para tudo,
eu uso muito texto, muita informação, faço uma impressão bonita, porque o cardápio é o primeiro impacto depois que o cliente chega no restaurante. Primeiro ele chega, ele vai olhar a arquitetura, vai olhar, né, como é que os garçons estão vestidos, todo o ambiente e o clima que você gera. Mas o primeiro impacto com a comida mesmo é o cardápio. Então eu realmente capricho bastante, invisto bastante, tenho recebido bastante reconhecimento por isso. E daí aproveito agora o gancho para falar um pouquinho sobre o cardápio digital, né? Esses softwares novos que tem aí, os tablets na mesa e etc. Andei estudando com relação a isso e vejo que existem vários diferenciais competitivos com relação a isso. O primeiro é que você pode atualizar os preços sem colar etiqueta, sem ter que reimprimir cardápio, de uma maneira muito mais veloz e diariamente se for necessário. Isso é uma vantagem enorme para quem precisa, né, ou trabalha em cenários que os insumos oscilam demais. Como é o meu caso, por exemplo, do salmão. Os preços do salmão oscilam muito e é cada vez mais difícil conseguir. Então, outro ponto positivo é que o cliente não precisa ficar erguendo a mão esperando o garçom vir, né? Ele só vai digitar ali e vai passar o pedido para a cozinha. Ainda não implementei, estou pensando em implementar, talvez eu volte a falar disso, mas a principal vantagem é essa, que encurta o tempo do atendimento e que os clientes, e que você tenha a oportunidade de mudar o teu cardápio semanalmente ou diariamente. Isso é uma vantagem bem grande. O custo do investimento para mim ainda é um pouco alto, pelo que eu andei orçando aí. Se você é faixa branca, provavelmente você vai concordar comigo, mas não ter dinheiro ou ter pouca verba não significa que você não possa ter um cardápio legal. Existem várias alternativas, existem cardápios super charmosos feitos à mão, existem cardápios super charmosos feitos em prancheta, com folha de papel impresso em impressora caseira mesmo. O que vale é boa vontade e não dar desculpa. Então, se você está sentindo aí, está começando a usar muleta e chorar porque a carne está aumentando, use isso como um argumento, como uma motivação para mudar e para fazer o teu restaurante se destacar com relação aos demais. Se você, em vez de ficar chorando e reclamando do governo, reclamando da carne, reclamando do imposto, usar isso para olhar para o teu negócio e melhorar ele, faça disso uma oportunidade. Então, pegue essas 3 dicas que eu dei aqui hoje, transforme isso em algo legal para o teu restaurante, mude, repense, use isso estrategicamente, aproveite as oportunidades que aparecerem. É óbvio que é negativo para o restaurante um aumento de carne, sei lá, de 30%, 40%, mas também não pode ser um fator que faça você desistir. A gente está chegando perto do final do ano, é uma época ótima para quem é dono de restaurante, é uma época de fartura, de muita venda, então não se deixe abalar por um golpe desse, né? Importante é o que diferencia as pessoas que realmente têm vontade, das pessoas que só se deixam levar, é saber lidar com os problemas de maneira diferente. Então, se você está sofrendo aí que se reajuste, use isso como oportunidade, lembre das 3 dicas que eu dei, seja melhor do que você foi ontem e se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Aproveito para convidar vocês, antes de encerrar, para me seguir nas redes sociais. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, é @uedajunity, tenho meu canal do YouTube, faça inscrição lá, comente. Se você está assistindo esse vídeo, você já deve estar no meu canal. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Isso me ajuda muito a continuar e a me manter motivado. Eu também respondo todas as perguntas, não só das aulas ao vivo, mas também as que deixaram aqui. Então, já que hoje não é ao vivo a aula, se você quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo, com certeza eu vou voltar e vou responder para você, tá bom? Fica por aqui, são essas as 3 dicas, espero que tenha ajudado. Uma ótima semana para você, bons negócios e até a próxima segunda-feira. Até lá, um abraço, tchau, tchau.